E aí eu vou compartilhar minha tela. Ok, gente, consegue ver minha tela? Sim. Sim, professor. Beleza. Pessoal, esse é o nosso penúltimo encontro, tá bom? Depois disso, a gente só vai ter o capítulo 17. Se porventura vocês acharem necessário, a gente pode ter um dia só para retirar de dúvidas, enfim. Mas essa é a nossa penúltima aula. Depois disso, nós teremos, depois do próximo capítulo, semana que vem, eu vou liberar para vocês o último módulo. E aí vocês vão ter mais duas avaliações. Uma que é a prática do Packet Tracer e a outra que é o exame final que é referente ao curso todo. Não se preocupem que eu vou dar um prazo interessante para vocês fazerem. Eu estou estudando também a viabilidade, a possibilidade de vocês terem mais de uma chance, tá bom? Não é normal não, mas eu sei que não é um curso muito fácil e eu sei que vocês estão se esforçando, tá bom? Ademais, vamos começar aqui, tá bom, pessoal? Bom, a gente vai tratar hoje da parte de fundamentos de segurança de rede. Então a gente vai trazer aqui alguns tópicos tratando de ameaça, segurança e vulnerabilidades, tipos de ataque à rede, as formas de mitigação e também tratar um pouco sobre a segurança dos dispositivos. Bom, falando agora dos tipos de ameaça. Eu não sei se vocês lembram, mas frequentemente tem alguns ataques do tipo ransomware, onde o pessoal sequestra dados e cobram valores exorbitantes das empresas. Um caso muito famoso aqui no Brasil, ano passado, foi ano retrasado, foi o da CVC, que eles ficaram vários meses sem operar direito porque eles estavam com um ataque de ransomware e os invasores eles estavam cobrando um valor certo para devolver os dados. Eu não sei como é que terminou essa história, mas não é incomum acontecer isso. Teve outros ataques, que de vez por outra aparece no jornal. Então, ataques em redes eles podem ser devastadores, resultando ali na perda de tempo, a dinheiro e também interrompendo o funcionamento da empresa. E aí, interrompendo o funcionamento da empresa, você também vai perder dinheiro, ok? Então, quem está invadindo pode obter acesso a uma rede por meio de alguma vulnerabilidade de software, pode ser por hardware também, ok? E aí existem diversos tipos de ataques, como por exemplo aqueles ataques de força bruta, e o pessoal consegue ter acesso ao login e a senha do usuário daquele determinado sistema. E aí uma pessoa não autorizada e mal intencionada, ele vai acessar aquele sistema para um fim, uma finalidade não muito ética, tá bom? O material da Cisco ele trata esses invasores como agentes de ameaças. Então, quando o agente de ameaça ele tem acesso à rede, quatro tipos de ameaças podem acontecer. E aí a gente está tratando de vários tipos de ações, tá bom, gente? Não só o acesso a uma empresa grande, pode ser também o acesso aos dados do seu cartão de crédito por meio de um banco de dados em um site, ou você colocou os dados em algum site falso, por exemplo. Então, quatro tipos de ameaças: roubos de informações, como roubar informações de uma organização, como dados de pesquisa, sei lá. A Coca-Cola tá desenvolvendo um novo refrigerante. Aí alguém invade e tem acesso lá à fórmula. Um caso que ocorreu recentemente foi a invasão, acho que da desenvolvedora de jogos da Rockstar, que aí o pessoal invadiu e levou a público um monte de jogo que eles estavam planejando fazer e os próximos lançamentos.
Segundo, perda e manipulação de dados. Então, um agente de ameaça envia um vírus que vai reformatar o disco rígido do usuário, só pela maldade. Ele vai e acessa o seu computador e aí ele vai manipular o registro do Windows, ok? Ou então um site que ele vai misturar o banco de dados de diversos usuários, trazendo prejuízo àquela determinada empresa. Roubo de identidade, e aí pode ser se passar por outra pessoa ou obter dados de cartão de crédito de alguém, ok? E aí você não precisa nem sofrer um ataque de um hacker, certo? Na verdade o termo correto é cracker, mas eu não vou entrar nesse mérito não. Você pode muito bem ter o seu celular roubado enquanto você está com ele aberto, e aí a pessoa tem acesso lá ao monte de serviço que não é necessário usar senha nem digital, ok? Além disso, tem os ataques de interrupção de serviço, e o mais famoso deles é o ataque de negação de serviço, Denial of Service, que ele vai derrubar um determinado servidor ou um link. Um caso muito famoso que ocorreu recentemente foi o sistema do TSE, que no dia da votação ocorreram vários ataques de DOS. E aí, por exemplo, quem estava querendo acessar o site do TSE para poder justificar um atraso, uma ausência na votação, ele não estava conseguindo acessar, certo? Falamos dos tipos de ameaça, agora vamos falar dos tipos de vulnerabilidades, onde vulnerabilidade é o grau de fraqueza de uma rede ou um determinado dispositivo, sendo inerente a equipamentos de rede como roteadores, switches, além de dispositivos finais como como desktops e computadores servidores. Certo? E aí esses computadores, no caso, são chamados de endpoints, que são aqueles que vão estar no ponto final da rede, eles são os que mais sofrem ataque. E aí os tipos de vulnerabilidade. Vulnerabilidade tecnológica, dentro da pilha do protocolo TCP/IP pode ocorrer uma falha, sei lá, lá na camada física alguém faz um jumper num cabo de rede para poder ter acesso à rede, ou então faz um jumper para ter um sniffer de rede e os pacotes que passam por lá ele consegue pegar o login e a senha de alguém. Ou lá na camada de transporte, um agente de ameaça ele forja um site falso que abre um backdoors na porta do computador do usuário, certo? Uma porta é aberta e ele tem acesso ao computador do usuário, certo? Ou pode ser no protocolo HTTP, alguém faz login e senha no protocolo HTTP e aí esse invasor ele tem acesso ao seu login e a sua senha por algum determinado dispositivo. Não usa HTTPS, usa HTTP, e aí ele tem acesso ao login e a senha. Então já isso seja alguma coisa na camada de aplicação. Deficiência do sistema operacional. Então, no próprio sistema operacional, o firewall do Windows, por exemplo, o cara pode invadir e conseguir burlar o firewall do Windows que está desatualizado. Deficiência no próprio equipamento de rede, sei lá, a senha de acesso ao equipamento, ao roteador, está muito fácil, a pessoa consegue acessar. Enfim, além de vulnerabilidades tecnológicas, existem as vulnerabilidades de configuração. E aí a gente está tratando de contas de usuários, conta de sistema com senha fácil, que se mistura um pouco nessa parte de falta de autenticação nos equipamentos de rede. Mas aí eu estou tratando mais na parte agora dos equipamentos dos usuários. Serviço de internet mal configurado, configuração padrão não segura, equipamento de rede mal configurado, e aí eu trato do equipamento de rede. Por exemplo, a senha padrão a minha senha padrão é 1234. Teve um caso, pessoal, que a Joyce Hassman não, aquela outra deputada que invadiu
Ela contratou um hacker para para invadir o site do TSE para forjar, para que fosse forjado um e-mail que o Alexandre de Moraes ele tinha pedido a própria prisão. E aí o cara falou que a senha lá do computador que ele acessou era 1234, o juiz 1234, Sim, alguma. apareceu mesmo, professor. E a outra era fácil, né? Era TJ123. Exatamente. As senhas que ele dava, cada uma era muito Como era o nome da deputada? simples. Era Carla. Carla Zambelli. Carla Zambelli. Zambelli, foi a Carla É. Zambelli, exatamente. E aí o cara falou que a senha era fácil, ele conseguiu invadir. E aí, muitas vezes o cara faz um estudo da pessoa, vê o número de rua, telefone, sobrenome, e aí muitas das senhas é o sobrenome da pessoa, data de nascimento, e aí o cara vai fazendo esses testes e conseguindo invadir, tá bom? Vulnerabilidade de política de segurança. Então a empresa tem que ter uma política de segurança clara. As senhas elas só podem ter no mínimo 8 caracteres com letras maiúsculas e minúsculas. Eu não sei se vocês passam por isso, mas em alguns sites alguns sistemas que eu vou fazer configurar a minha senha, alguns têm a exigência de ter letras maiúsculas e minúsculas, outras não têm essa exigência. Então, nas empresas é necessário ter uma política de segurança que seja clara, tá certo? Com relação à senha, instalação de software não autorizada, software e hardware também. Além de um plano, certo? De recuperação no caso de algum desastre acontecer. Invadiram a rede da empresa e sequestraram os dados. O que, é que a gente pode fazer? Existe backup? Pegaram o backup também? Essas senhas aqui tem outro acesso para isso aqui? Ok? Então, todas essas vulnerabilidades que eu falei para vocês, tá certo? Política de segurança, vulnerabilidade tecnológica, vulnerabilidade de configuração, elas fazem com que a rede fique à mercê dos ataques dos agentes de ameaça, certo? Bom, tratando agora mais da parte de segurança física. E aí é o caso uma ameaça que acontece com o usuário tendo acesso fisicamente, tá certo? O agente de ameaça tendo acesso fisicamente, mas existem as ameaças físicas que podem acontecer dentro do dia a dia da empresa, por exemplo, e aí tem muito a ver com um ambiente de trabalho salutar. Ameaças de hardware, danos físicos a servidores, roteadores, computadores, instalação de cabeamento e estações de trabalho. Perdão, gente, não é nem computadores, é computador, não é nem computadores, é computadores. Como esse slide é traduzido e às vezes passa uma palavra despercebida por mim, aí no caso seriam switches. E aí tem um ponto interessante, pessoal, que vale a pena ser ressaltado. A empresa ela tem que ter, e eu sei que isso parece ser cruel, mas a empresa ela tem que ter uma política clara no caso do funcionário que ele vai ser demitido. Ok? Se por acaso um funcionário ele vai ser demitido da empresa, o cara, não, vamos demitir ele agora e ele vai ter acesso ao computador até o final do dia, ele vai dar o expediente dele. E eu não estou falando disso de aviso prévio, não, que aviso prévio pode ser até melhor que a pessoa tenha tempo de se organizar, mas pode acontecer, demitir fulano, mas aí eu vou deixar ele trabalhar o dia todo. O cara pode fazer um estrago muito grande, inclusive quebrar computador, danificar cabeamento, etc. Então, o ideal é a pessoa, assim que ser demitida, ok? Ser cortado o acesso dela. E eu sei que parece cruel, mas isso é só para evitar que casos como eu estou relatando aconteçam. E aí o acesso dela ser cortado e ela ser acompanhada por um segurança, algum protocolo desse tipo, tá bom? Ou então a pessoa é demitida no final do expediente, tanto faz, mas não deve se dar acesso a uma pessoa que foi demitida, que pode estar com cabeça quente, que pode prejudicar a empresa, tá bom? Ameaças ambientais, e aí extremo de temperatura, e aí se o ambiente estiver muito úmido,
ou muito quente pode danificar os equipamentos, tá certo? Ameaça elétrica, e aí tomar cuidado para não ter gambiarra, isso vale até para a nossa própria casa. A gente não ter muitos pontos ligados naqueles adaptadores e vários produtos ligados na mesma tomada, isso aí pode danificar os equipamentos e causar sobrecarga naquela tomada e você perder aquele equipamento. Ok? Ameaças à manutenção, descarga eletrostática. Na parte de manutenção de computadores, se trata muito isso, de você ter causar uma descarga eletrostática e aí aquele componente ou parar de funcionar na hora ou deixar de funcionar com o tempo. E aí usa-se uma luva antistática, uma pulseira antistática ou uma luva de borracha. E aí essa parte de manutenção vai muito pela parte de organização e manutenção preventiva, ok? Tudo isso aí, pessoal, tem a ver principalmente com organização. E aí tem muitas fotos de empresa que o pessoal bota rack em banheiro, que o cabeamento está todo mal organizado. E aí isso é uma ameaça à segurança física, tá bom? Tá aí um exemplo de mapa de risco de um laboratório, ok? Isso aí já vai para a área de segurança do trabalho. Pessoal, até agora alguma dúvida? Se não, Não, professor. Ok. sigamos. Ataques à rede. Gente, muito se fala de vírus. Ah, tem um vírus no meu computador. Ah, o computador pegou um vírus. Mas aí o termo vírus ele acaba ficando um pouco utilizado de maneira muito abrangente e às vezes nem se trata de um vírus. Por quê? Porque o termo para um software que faz mal ao computador ou um celular de algum usuário, o termo certo é malware. E aí malware significa, é a abreviação de malicious software, certo? É a junção dos dois. Então malware é um software malicioso, que é um software, um programa que ele é desenvolvido para causar algum dano no computador de um usuário, ter acesso, roubar informações, entre outros. E aí tem os tipos principais de malware, que eu vou citar aqui, só que aí ficam faltando outros, como adware, spyware, que eu não vou citar aqui. Mas o principal é o vírus, ok? Que é aquele programa malicioso que ele tem uma característica fundamental. Ele tem que ser executado. O vírus ele precisa ser executado para ele se tornar ativo no computador do usuário. Mais perigoso do que o vírus é o verme ou worm. Só que o worm ele é pior porque ele faz cópia de si mesmo sem a necessidade, e ele é executado sem a necessidade, e ele age sem a necessidade de execução. E aí, um caso muito famoso, certo? De uns 10, 8 anos atrás, foi o famoso vírus que transforma pasta de pendrive em atalho. Alguém aqui já passou por isso? Sim, professor, passei. Pronto. É terrível. E aí não é um Principalmente vírus. pegava nos laboratórios. Exatamente. Já tirei muito desse. E não é um vírus, pessoal, é um worm, porque você não precisa executar ele, tá certo? Você coloca o pendrive e aí as pastas são transformadas em atalhos. E aí tinha duas formas de você resolver o problema. Usar esse comando aí, o attrib, certo? Ou você executava o Windows no sistema operacional Linux e deletava os atalhos e deletava o executável. Lembrando que um software malicioso ele é escrito diretamente para um sistema operacional específico. Ele não vai, a não ser que o cara tenha uma linha de código muito grande para abranger vários tipos de sistema operacional, mas geralmente não é o caso, ok? Então um vírus para o sistema operacional Windows ele não vai funcionar para um sistema operacional Linux, ok? Um muito interessante, pessoal, é o cavalo de Troia, o Trojan Horse, tá certo? De uma maneira diferente dos vírus e dos worms, o cavalo de Troia é um programa que
aparentemente, ele é um programa normal, só que dentro do código dele tem um trecho lá de código malicioso. Então, por exemplo, digamos que Natália vai e cria desenvolve lá em Python uma calculadora. E aí disponibiliza o pessoal, eu mesmo implementei aqui essa calculadora, podem baixar. E aí, de fato, é uma calculadora, mas tem um trecho lá do código do programa de Natália, certo? Que vai, quando o cara vai executar no computador dele, ele vai abrir uma porta, ok? Camada de transporte, vai abrir uma porta e aí a pessoa que escreveu o código vai ter acesso ao seu computador. E aí o que ele pode fazer? Ele pode colocar algum programa para copiar tudo que você digita no teclado. Ele pode transformar o seu computador num computador zumbi para causar uma invasão de negação de serviço, ok? Tem uma rede chamada botnet, que é a rede de computadores zumbi. Muitas vezes você não sabe que o seu computador está infectado. Ele está um pouco lento. Por quê? Porque o recurso computacional e o recurso de rede está sendo utilizado para outro fim. Eu vou botar o computador da pessoa que instalou para minerar Bitcoin para mim. Pode acontecer, ok? Seu computador está sendo utilizado, mas você não está sabendo porque só ficou um pouquinho lento, tá bom? E aí o cavalo de Troia ele tem essa particularidade. E aí toda a analogia lá, a Ilíada do poeta Homero, do cavalo de Troia, que foi entregue lá pelos gregos aos troianos como única forma de ultrapassar os portões da poderosa Troia. E a analogia é exatamente essa. Você vai executar no seu computador um programa que está escondido num software normal, onde normalmente o seu firewall ou o seu antivírus iria barrar aquele malware ali. Tá bom? Certo. E aí tem alguns tipos de ataque onde a gente vai ter algumas características diferentes, como por exemplo os ataques de reconhecimento. O termo em inglês correto é probe attack, tá bom? E aí eu vou trazer um exemplo daqui a pouquinho dele. Ataque de acesso e negação de serviço, e eu tratei deles um pouco brevemente agora há pouco. Negação de serviço é aquele que eu falei para vocês de corromper um servidor, fazer com que ele fique inoperante. Então, por exemplo, e aí a descrição exata de um ataque DOS ou DDoS. Então, por exemplo, digamos que eu não gosto de Talisson, certo? Aí Talisson vai e criou um site de portal de notícias. E aí eu, com inveja de Talisson, certo? Eu usei a calculadora de Natália. E aí vários usuários baixaram a minha calculadora. Ou melhor ainda, o povo faz baixar a memória RAM. Aí coloca lá no YouTube, baixa aqui mais memória RAM. Aí o guri vai lá e entra no link lá achando que tá baixando memória RAM e tá com o seu computador infectado. E aí, vários desses computadores que estão infectados, eu vou mandar que eles enviem requisições HTTP ad eterno para o servidor de Talisson. Muitos computadores. Mas Talisson tem um servidor pequeno que ele utiliza para o portal de notícias dele. Então, se eu começar a acessar com vários computadores, centenas de computadores, milhares de computadores ao mesmo tempo, o que vai acontecer com o site de Talisson, pessoal? O acesso vai ficar mais lento. Ou ele vai ficar fora do ar, não é mesmo? Não sei quem aqui já passou por isso na hora de acessar o SISU, e aí o sistema ficava lento, muita gente acessando ao mesmo tempo. A gente passa por isso lá no IFPB com o nosso sistema que é o SWAP. Então, por exemplo, final de ano letivo ou final de bimestre, último dia para cadastrar as aulas ou colocar as notas, o sistema fica muito lento. Por quê? Porque é muita gente acessando ao mesmo tempo, requisitando, o servidor não aguenta e aí tem que ficar em espera. E aí muitos acessos vão consumir tanto recurso de rede quanto recurso de hardware, ok? Um exemplo prático, professor,
recente agora, tem um programa do governo que é da ANP, junto com a Softec, que é o Hacker do Bem. Eles estimaram um acesso para 30 mil pessoas. Aí bateu mais de 120 mil pessoas. Desde o dia 22 que começou o programa, ninguém consegue ter acesso praticamente às aulas. Tem acesso, mas é forma bem caindo sempre. E aí o que é que eles podem fazer? Eles podem alugar outros servidores para executar essa função. Não precisa nem comprar, hoje não precisa nem comprar. Você, tem muitas empresas que fornecem esse serviço aí. Certo? Então existem algumas ferramentas que são utilizadas, como o comando nslookup, e tem um site chamado Ruiz que determina a atribuição dos endereços IP ligadas a um nome de domínio. E aí facilitam a localização daquele servidor que o ataque, que o atacante vai ter como alvo. E aí vamos olhar aqui um exemplo hipotético, tá bom? Um atacante, ele quer fazer um ataque de sondagem, o probe ataque, o ataque de reconhecimento, em cima de uma empresa chamada ABC Corp. E aí o objetivo desse cara, e aí lembrando, ataque de reconhecimento, ele vai ver as características da rede, endereços IPs que estão ativos, certo? Portas que são utilizadas. Isso aqui é um servidor HTTP, isso aqui é um servidor DNS local, isso aqui é um servidor de arquivos, ok? E aí esse é a chamada ataque de reconhecimento para depois ele saber como atacar, pegando o alvo que ele deseja. E aí o objetivo nesse caso é coletar informações sobre os servidores da ABC Corp para planejar futuros ataques. O que é que ele sabe de início? O site abccorp.com. E aí ele vai usar o comando nslookup para fazer um mapeamento dos IPs associados ao domínio abccorp.com. E aí, como resultado, ele vai ter acesso ao IP dos servidores web, servidor de e-mail e a alguns outros tipos de servidores que são associados a esse domínio aqui. Deixa eu entrar aqui nesse site aqui, Ruiz. Estão vendo a minha página? Sim. Eu entrei aqui no facebook.com. Sim. Ruiz. E aí os servidores do Facebook, certo? E aqui é a hierarquia. E os IPs associados. Registro DNS. E aí tem uns tipos de registro, pessoal. Não sei se vocês lembram, mas MX faz efeito, significa Mail Exchange. É um serviço DNS que vai redirecionar para os serviços de e-mail do Facebook. Estão vendo aqui até SMTP. Então, se por um acaso eu quiser atacar o serviço de e-mail lá do Facebook, eu já tenho como aqui, tá bom? E aí, voltando aqui ao nosso exemplo da página do ABC Corp, onde o nslookup ele consegue descobrir os subdomínios. E aí digamos que tem os subdomínios associados ao ABC Corp, extranet.abccorp.com ou webmail.abccorp.com. E aí eu já posso fazer um ping para verificar a disponibilidade desses endereços e verificar quais servidores estão ativos. Aqueles que estão respondendo, eu posso
considerar esses servidores como ativos e acessíveis para o ataque, tá certo? Então ele já sabe o alvo que ele vai atacar, certo? Olha só, a gente falou aqui dos ataques, só para fazer uma rápida recapitulação aqui, tá bom? A gente está tratando da aula de hoje sobre fundamentos de segurança de redes. Tratamos dos tipos de ameaça, onde o atacante ele é classificado como agente de ameaça. E aí os tipos de ameaça: roubo de informações, perda e manipulação de dados, roubo de identidade, interrupção de serviço. Os tipos de vulnerabilidade tecnológica, de configuração e de política de segurança. Falamos também da parte da segurança física, com as ameaças ao hardware, ambientais, elétricas e manutenção. E aí envolve não necessariamente um agente de ameaça, mas também um ambiente de trabalho, tá bom? Falamos também dos tipos de malware, vírus, worms, alguns tipos, e cavalo de Troia. Como eu falei, ficaram alguns de fora. Tipos de ataques: ataque de reconhecimento, probe ataque ou ataque de sondagem, ataque de acesso e negação de serviço. E aí a gente fez um exemplo aqui do ataque de reconhecimento, tá bom? Vamos agora para uma explanação mais profunda da parte de ataques de acesso. E aí o ataque de acesso permite que aquele agente de ameaça obtenha acesso não autorizado a informações que ele não tem o direito de visualizar. E aí como o ataque lá ataque do hacker contratado pela Carla Zambelli. A gente pode considerar como um ataque de força bruta. Ele vai tentando. E tem também aqueles códigos, aqueles programas que eles fazem a combinação de senha até chegar no resultado. Se o sistema não travar após várias tentativas, ele pode ficar tentando. E aí depende da criptografia que for utilizada, certo? Ele vai demorar mais ou menos tempo. Cavalo de Troia e sniffer de pacotes. Gente, sniffer de pacote ele é chamado de farejador. E aí existem vários tipos de programas. O mais popular é o Wireshark, certo? E aí é uma falha minha que a gente não fez nenhuma prática utilizando o Wireshark. Vou tentar fazer no início da aula que vem, tá bom? Mas aí, por exemplo, nessa figura aqui, pessoal, o Wireshark ele está sendo utilizado. O cara acessou um sistema por meio de HTTP. Vocês podem observar aqui no canto superior direito o HTTP, ou seja, não é um HTTPS. Os dados eles não estão criptografados, ok? Então aqui ele conseguiu, por meio do sniffer, certo? Por meio do Wireshark, detectar que o username do cara é Ibrahim, esse aqui, Ibrahim Dayeb, e o password dele é o Yemen123, tá bom? Exploração de confiança, e aí a gente de ameaça usa privilégio não autorizado para obter acesso a um sistema. E aí ele pode usar diversos tipos de ferramenta para conseguir esse acesso, até mesmo o uso de engenharia social. Redirecionamento de porta, então, por exemplo, tem um sistema A que está ligado ao sistema B. Eu tenho acesso ao sistema A. E aí, a partir do sistema A, eu acesso o sistema B, se não houver esse cuidado de deixar o sistema B mais protegido. O sistema B está protegido para ataques externos, mas ele não está protegido Deixa eu fazer um exemplo aqui mais didático para vocês. Digamos que eu tenha numa empresa na empresa rede funcionários não, rede secretários. E aí eu tenho a rede diretoria. E aí nessa rede diretoria, ok? Nessa rede diretoria, eu tenho dados sigilosos da empresa, certo? E eu tenho também a rede funcionários. E aí a rede diretoria, pessoal, ela
ela tem um acesso bloqueado para quem está fora, ela tem um acesso bloqueado para quem é da rede funcionários, mas quem é da rede secretários tem acesso a ela. E aí, digamos que eu quero os dados dessa empresa, mas eu não conheço ninguém que tem acesso aos dados da rede diretoria. Mas aí eu sei, por exemplo, que o Wellington ele faz parte ele tem acesso ao sistema da rede secretários. E aí eu vou e contrato o Wellington para, a partir da rede secretários, ter acesso à rede diretoria. Ok? E obter os dados que eu estou querendo, tá bom? E aí, isso é feito por meio de um redirecionamento de portas. Então, por exemplo, o cara pode usar SSH para se conectar à rede A, e aí, na rede A, ele consegue acessar via telnet a rede B, um computador B. E aí o telnet não precisa de senha, certo? E também tem um man in the middle. E aí o agente de ameaça está posicionado entre duas entidades legítimas para ter acesso aos dados que passam entre essas duas partes. Então, digamos que tem uma rede intermediária aí, o cara consegue colocar um sniffer de rede naquele local ali, onde ele não conseguiria nas outras duas. Tá certo? Aqui, pessoal, eu trago o exemplo de um keylogger. O que é um keylogger? Keylogger é um programa que ele pega tudo o que você digita naquele computador. E aí ele pode ser implementado fisicamente, certo? Eu coloquei eu levei meu computador para uma assistência, o cara era mal intencionado e ele instalou um keylogger. Ou eu posso receber um cavalo de Troia e aí o cara instala no meu computador um keylogger e eu nem vejo, ele deixa tudo em background. Ok? E aí tudo que eu digito fica disponível no log. Tá certo? E para finalizar essa parte, a gente vai tratar agora dos ataques de negação de serviço. Deny of Service. E aí foi o exemplo que eu falei para vocês agora. O ataque de negação de serviço é um computador ou vários computadores, ele vai mandar um monte de requisição para um servidor, derrubando esse servidor, certo? E aí existe uma variação do ataque DOS, que é o DDoS, que é o Distributed Denial of Service, que é o ataque de negação de serviço distribuído, onde você tem vários e vários e vários computadores acessando aquele servidor ali, impedindo o ataque de terceiros. E aí pode ser computador, pode ser Smart TV, pode ser câmera de segurança, pode ser smartphone, pode ser um videogame, tá bom? E aí eles vão gerar essas requisições direto. E aí o usuário normal daquele site vai ser impedido de acessar, porque essa rede já está sobrecarregada, o servidor já está sobrecarregado por causa da botnet, que é a rede de computadores infectados. E como eu falei para vocês, muitas vezes o usuário pode não saber, porque o computador ele fica um pouco lento, mas fazer o quê, né? E aí o cara vai levando, e aí pode acontecer de não servir só para isso, ele pode estar minerando Bitcoin, por exemplo, usando o seu computador, certo? E aí tem algumas técnicas para mitigar os ataques à rede. Então, para atenuar esses ataques que eles vão acontecer, certo? Existe uma técnica chamada de defesa em profundidade, que são um conjunto de técnicas que são implementadas camada a camada, garantindo redundância de proteção e permitindo uma maior robustez na defesa da sua rede, tá certo? Mas isso aí requer uma combinação de dispositivos que vão trabalhar em conjunto. E aí tem alguns exemplos: VPN, Firewall SA, IPS, ISA, WSA
e o servidor AAA, certo? E aí, só falando aqui de um pouco de cada uma delas um pouco mais profundamente, a VPN, o pessoal usa muito hoje VPN para esconder a sua origem. Então, por exemplo, o VPN eu posso ter acesso a uma Netflix de outro país. Mas a VPN é usada faz muito tempo para a criação de túneis criptografados, certo? Garantindo a proteção do tráfego entre dois pontos. Foi, e ainda é, uma alternativa a um link dedicado de um provedor. Eu queria ter. Eu tenho uma empresa aqui e tenho uma empresa em São Paulo. Eu quero um link dedicado aqui para que não haja invasão, não ocorra invasão. Porque eu não quero dividir o acesso com usuários normais. Só que isso custa dinheiro, certo? Então, uma forma de você usar isso é uma VPN, que além dos protocolos tradicionais como o HTTPS, certo? Eles vão criar uma criptografia para que os dados eles sejam protegidos da origem até chegar no seu destino. E aí tem outros dispositivos que estão utilizados como firewall. Lembrando, pessoal, que firewall pode ser um dispositivo físico também, que você pode implementar funcionalidades nele como se fosse um roteador, tá bom? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, esse firewall aqui da Fortinet. Mas aí você pode implementar firewall no seu computador, você pode implementar o firewall no servidor. Ok? E existe esse firewall ASA da Cisco, que aí ele vai fornecer algumas funcionalidades que a maioria que alguns firewalls não tem. Eu não vou dizer a maioria, mas filtragem de pacote, recurso de NAT, a própria VPN implantada nesse firewall, o recurso de IPS que eu falo daqui a pouco, tá bom? E aí tem uma outra funcionalidade que é aplicada para e-mail e web, que é o ESA e o WSA, que vai garantir também uma camada extra de proteção com destaque para prevenção contra vazamento de dados. E aí tem esse recurso que eu falei, o IPS, que é o Intrusion Prevention System, que é uma feature, pessoal, que pode existir tanto como software, tanto como ser um recurso em um equipamento de rede. E ele vai detectar e prevenir ataque de rede dentro do contexto de exploração de vulnerabilidade, ataque de negação de serviço, etc. Ok? E para finalizar essa parte, existem também os servidores AAA. E aí o AAA, que não serve para o nosso vocabulário, porque é um termo em inglês chamado Authorization, Authentication e Accounting. Accounting. Vocês podem observar os três aí no canto inferior direito nessa figura. A autenticação, quem quer acessar a rede. A autorização, o que o usuário pode fazer. Accounting, o que o usuário fez na rede. Tá certo? E aí são essas três As, no caso português AAC, que vai trazer esses recursos de autenticação de usuário, autorização dos acessos com base na política de segurança que vai ser implementado nesse servidor AAA, além de registrar em log tudo que foi o que foi realizado nesses servidores, tá bom? Uma outra coisa muito importante, pessoal, é fazer backup, certo? E aí existem alguns parâmetros que devem ser levados em consideração, como a frequência com que o backup vai ser feito, onde vai ocorrer esse armazenamento. Só tem backup na nuvem. Mas não seria interessante que os dados mais sensíveis eles também tenham um backup local? E aí com que frequência você vai utilizar esse backup? Você vai fazer uma vez por semana? É suficiente? Certo? Existe segurança para esses backups? O local onde o servidor de backup está, ele é seguro, certo? E aí entra também a parte de validação. Como é que é a senha? A senha é fácil? A senha segue a política de segurança da empresa?
tá bom? E aí eu estou trazendo essa imagem, uma aplicação do Windows Server 2019 para a configuração de um servidor de arquivos locais. E é um servidor de arquivos, ele vai ser um servidor de backup. E aí eu estou trazendo um documento do INCA, certo? Sobre política de segurança de informação nas entidades do INCA. Bom, um ponto importante que deve ser considerado, e aí o que acontece com os antivírus, com os próprios sistemas operacionais? Toda vez que um malware circula, certo? E ele é detectado, ele é colocado em quarentena, ou ele consegue burlar o sistema. Todos esses malwares, vão para um banco de dados, onde eles são armazenados a forma como combatê-los. Ok? Então, por exemplo, eu criei um novo malware que ele explora uma vulnerabilidade no Windows Defender. E aí um usuário eu invado o computador de um usuário, só que aí a Microsoft ela fica ciente daquela vulnerabilidade e aí ela lança uma atualização com esse malware e outros malwares, e aí a próxima vez que eu for tentar, ele não vai conseguir burlar o sistema. E aí isso vale tanto para antivírus quanto o próprio sistema operacional, certo? Então por isso é importante baixar as atualizações. E aí, além da parte de atualização de segurança, tem outras atualizações do sistema operacional, parte de registro, a parte de interface, que às vezes causam instabilidade, então às vezes nem todo mundo gosta de fazer atualização constantemente. Mas essas atualizações, esses patches, certo? Essas novas versões já são importantes, principalmente no contexto da segurança. Ok? Eu falei dos servidores 3A, e aí, além de ser de estar implementado de ser um tipo de servidor, é um tipo de política de segurança que pode ser considerado até uma filosofia, certo? Para controlar quem tem permissão para acessar uma rede, quais as ações que ele vai executar e sempre fazer um registro do que foi feito enquanto ele está acessando aquele determinado sistema. Então é uma filosofia que é aplicada nos servidores, certo? Servidor AAA, mas ela pode ser utilizada na própria rede como um todo. E aí o seu conceito é parecido com o de um cartão de crédito, certo? Autenticação, quem é você? Autorização, quanto você pode gastar, ok? No caso do contexto de tecnologia da informação, o que você pode fazer, certo? E a contabilização, no caso do cartão de crédito, em que você gastou. No caso da tecnologia da informação, é feito um registro do que aquela pessoa, aquele usuário fez enquanto estava acessando aquela parte do sistema. Tá certo? E aí o firewall, só para falar um pouco mais do firewall, vem o termo literal, certo? Parede de fogo mesmo. Ele vai impedir que acessos externos, por meio das portas, eles vão se comunicar com o computador do usuário. Tá bom? Como é que se pode burlar isso? Um próprio cavalo de Troia, programa aparentemente normal, que vai passar por aí pelo firewall e aí ser executado no próprio computador do usuário. Um conceito interessante, pessoal, é da zona desmilitarizadas, que são as chamadas DMZ, que permitem, dentro de uma rede da empresa, eu tenho uma área, certo, chamada DMZ, cujas políticas de segurança são diferentes. Então, por exemplo, na rede da minha empresa eu tenho um servidor HTTP. E aí, as políticas de segurança para esse servidor HTTP que eu vou colocar dentro da DMZ, elas são menos severas do que as políticas de segurança para os computadores da empresa. Por quê? Porque o acesso a esse servidor HTTP ele é constante. Então não é necessário, não é interessante ter uma rigidez tão grande com relação ao acesso
a esse servidor HTTP e eu coloco ele nessa área DMZ, que é uma área da empresa que vai ter uma política de segurança diferente, geralmente por um serviço que é frequentemente acessado externamente, tá bom? E aí os serviços que o firewall ele vai fornecer variam, filtragem de pacote, filtragem de aplicação, e aí isso pode ser utilizado não só para proteger a rede, mas para impedir que o usuário da minha rede, sei lá, um funcionário ou um aluno de uma escola, ele acesse sites de conteúdo impróprio, tá certo? E aí a gente tem filtragem de aplicação, filtragem de URL, e aí um recurso um pouco mais avançado é a inspeção de pacotes com o estado. É State Package Inspection, certo? E aí os pacotes recebidos só podem ser os pacotes que passam pelo firewall, eles devem ser respostas legítimas a uma solicitação do host interno. Se o host interno não mandou um request antes, ele não passa pelo firewall, tá bom? Bom, tratando um pouco da parte de segurança da ponta da rede mesmo, os computadores ou os chamados endpoints. Por que é um ponto importante isso aí, pessoal, dos endpoints? E aí a gente pode classificar laptop, desktop, servidor, smartphone, tablet. É a tarefa mais desafiadora, porque envolve natureza humana. E aí lá no endpoint, digamos na minha empresa, o cara vai e acessa a calculadora que foi oferecida, que está lá com o cavalo de Troia. Como é que eu vou como é que eu vou impedir uma pessoa dessa de fazer isso? Ou então a pessoa está tentando acessar um conteúdo impróprio. Ou começar a baixar alguma coisa de um monte de site de hospedagem, podendo ter vírus no meio, certo? Então a política de segurança da empresa deve ser bem clara para que o usuário ele não faça besteira. Além disso, outros recursos podem ocorrer, como podem ser utilizados, como treinamento, política de segurança da própria empresa, certo? Uma prática, um exemplo disso no IFPB. Computador de laboratório, os alunos eles não podem instalar nada. Quem só pode instalar alguma coisa são os técnicos de TI. Nem professor tem acesso, tá bom? No meu caso lá eu não tenho a senha do administrador, certo? Então isso é uma política de segurança que vai proteger o computador do usuário lá no ponto final, no endpoint, tá certo? Algumas dicas aqui de segurança, e vale ressaltar esse recurso aqui em alguns equipamentos Cisco, que é o Cisco Auto Secure, que ele vai, principalmente com equipamento com configuração padrão, que pode trazer alguma falha de segurança. Então tem esse recurso Cisco Auto Secure, por exemplo, que o servidor não, um roteador ele está sem acesso ele tem uma falha de segurança quando ele chega de fábrica, que uma pessoa não autorizada ele pode acessar. Então esse Cisco Auto Secure ele vai garantir isso aí, tá bom? As particularidades dele eu confesso que eu não conheço, que eu nunca utilizei. E aí outras dicas, nome de usuário e senha, depende da política de segurança, trocada constantemente. Acesso aos recursos do sistema deve ser restrito apenas aos indivíduos que estão autorizados a utilizá-lo, como o exemplo que eu dei para vocês, os computadores no laboratório lá do IFPB. Serviço de rede e aplicação que não está sendo utilizado deve ser desinstalado, tá certo? Atualizar, eu estou com os computadores que ficaram 2 anos parados. Atualizar tudo, por quê? Porque eles estão com os seus patches, principalmente de segurança, desatualizados, tá certo? E aí fica também a dica para senhas, de usar senhas fortes, para não acontecer o que aconteceu com o Tribunal de Justiça. Ok, pessoal? Existem alguns recursos que a gente pode implementar nos switches e roteadores para garantir uma segurança a mais. Como, por exemplo, o Service Password Encryption, para quando, por exemplo, o usuário for
carregar o computador, perdão, carregar o roteador, o switch, não ficar aparecendo as senhas em texto plano. As senhas ficarem encriptadas, e a gente fez essa prática também, tá bom? Vamos fazer um teste aqui com esses outros comandos. Deixa eu pegar aqui e acessar o roteador por meio do cabo console. Eu vou usar a lupa aqui. Toda vez eu esqueço de configurar de configurar para a fonte ficar maior. E aí tem esse recurso aqui, tem alguns comandos aqui, pessoal, por exemplo, criptografar as senhas do Service Password Encryption, defina o comprimento mínimo aceitável para senhas com o comando Security Password Min Length, ou comprimento mínimo para senhas. E aí vamos acessar aqui, ó. Enable, configure terminal, security password, deixa eu ver o final aqui do comando, às vezes eu acabo esquecendo. Min length e o mínimo de letras, mínimo de caracteres, perdão. Vou colocar 8. Ok? Exit. Vamos configurar o acesso privilegiado, pessoal. Vou colocar Secret Cisco. Ué, perdão. Enable. Cisco. Olha o que ele vai falar aqui, ó. A senha está muito curta. Deve ter pelo menos 8 caracteres. O password não foi configurado. Vamos configurar agora o acesso por linha console. Vou colocar password e FPB. A senha está muito curta. Deve ter pelo menos 8 caracteres. O password não foi configurado, tá bom? Tem também outros recursos aqui, ó, para bloquear depois de várias tentativas de acesso, e também para esse comando exec timeout, ele vai limitar o tempo que o modo exec privilegiado ele fique ativo. E aí, se por acaso ativo não, perdão, inativo, eu não estou fazendo nada. E aí, dependendo do período que eu colocar, eu sei lá, aqui está 5 minutos e meio. Depois que esse período vencer, ele vai sair do modo exec privilegiado. Vamos fazer o teste aqui? Line console exec timeout.
Ah, faltou a... Certo? Aí a gente espera um minutinho para ver se ele vai deslogar. Daqui a pouquinho eu volto para lá. Além disso, pessoal, tem o acesso via SSH. Gente, por meio dos acessos via linhas virtuais, ou seja, a cabo de rede, nós podemos acessar ou via Telnet, e aí eu falei isso para vocês num dos capítulos anteriores, ou via SSH. Qual a diferença? Telnet, os dados eles não são criptografados, é como se fosse o HTTP. Já o SSH ocorre essa encriptação, ou seja, HTTPS, ok? E aí, eu não tive tempo de configurar de implementar essa prática, mas no início da aula que vem eu faço eu faço uma comparação entre o Telnet e SSH antes da gente ir para o assunto novo, tá bom? Deixa eu ver aqui se já foi. Ok, pessoal? Então, aqui ele voltou para um modo de usuário padrão. Certo? Como ficou inativo por mais de 1 minuto, ele voltou para o modo de usuário padrão, tá bom? Só para finalizar, é sempre recomendado que seja desativado todos os serviços que não são utilizados, tanto para preservar recurso do sistema, seja ele do switch ou do roteador, ou seja para impedir que algum ator de ameaça explore esses serviços, tá certo? Eu não vou executar esses comandos agora, mas eu faço no início da próxima aula, tá bom? Que eu também não tive tempo de preparar essa parte aqui. Mas no início da próxima aula eu faço essas duas mini práticas com vocês, tá certo? Pessoal, ficou alguma dúvida? Não, professor. Não, professor. É um Ok. material mais teórico, né, professor? Precisa revisar. Né? É bem denso, é muita coisa. De qualquer forma, até amanhã eu vou tentar colocar a aula, tá certo? E tem um material complementar também. Ok, gente? Deixa eu encerrar aqui a gravação. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida, mas não é com relação ao conteúdo, é com relação às atividades lá do NET Academy. Do último exame, eu acho que foi o 14 e o 15. Ele ainda está liberado, não é isso? Eu confesso. Vocês me lembrem, por favor. Qual foi a data que eu falei? Quem é que lembra aí? Professor, era até hoje a do capítulo 15, se eu não me engano. Era até quarta-feira. Agora eu acho que é do Eu vou olhar capítulo aqui 14 já fechou. Eu vou olhar aqui. Oi, pode falar. Não, eu acho que é do capítulo 14 fechou já, faz um tempinho. Porque estava aberto só do capítulo 15. Não, O mas 14 e o 15 são juntos. 14 e 15 são juntos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar se ainda está habilitado para hoje, mas aí eu vou estender para... eu posso estender até o sábado, tá bom? Pronto. É porque assim, eu já fiz a avaliação, só que ele não marcou como foi feita. Tá, tem a nota, mas lá naquele quadrado embaixo que ele coloca o visto, né, de feito, ele não colocou, aí eu não sei se é o professor que coloca depois que finaliza, Vamos fazer o seguinte, ou não. deixa eu encerrar aqui a primeira gravação no OBS, só um instante.